Oi, boa tarde, meu nome é Anderson Ferreira Santos. Eu venho por meio dessa oportunidade declarar para você um pouco do testemunho daquilo que o Senhor tem feito em minha vida. Eu venho de uma família simples, humilde, e a minha história começa assim, aos 12 anos de idade, eu fui órfão, perdi minha mãe vítima de um câncer na garganta, onde ao qual eu sofri muito. Vim de pais separados, somente era eu e minha mãe. E no momento crucial da minha vida, da minha adolescência, o Senhor permitiu que ela partisse para a Tua presença, para próximo do Senhor. E naquele momento ali, a minha história começa debaixo de muita tristeza, de lágrimas, onde ao qual fui desamparado pelos meus parentes, pela condição em que eu me encontrava, pessoas me rejeitaram e foi um momento bastante difícil, onde ao qual eu fiquei meio que desamparado, até achava que o Senhor não mais atendia o meu clamor, não mais ouvia minhas orações. Uma vez que, ainda que eu não conhecia Cristo, mas eu orava só de ter ouvido falar das maravilhas que Ele tinha feito em minha vida, das coisas que Ele tinha feito, no próximo de mim. Eu, no meio do meu calabouço, no meio do meu sofrimento, eu gritava a Deus por socorro e creio que cada palavra que eu clamava não era em vão. Eu creio que o Senhor colhia, que o Senhor atendia o meu clamor. E durante esse tempo, na minha adolescência, eu fui morar numa comunidade onde algumas pessoas que eu cresci próximo delas foram vitimadas, algumas foram para o tráfico, outras para a prostituição, mas o Senhor ali me preservava, o Senhor guardava a minha vida. E os anos foram passando, com bastante sacrifício, a minha mãe deixou para mim um caráter, deixou para mim uma educação, e com bastante dificuldade eu consegui me ingressar num colégio, numa escola pública, entendeu? Me esforcei para poder estudar, atendi alguns objetivos, mas não tinha um amparo familiar, não tinha algo que era uma base para mim, porque aquilo que era meu espelho, minha mãe, já não estava mais comigo. E sozinho eu permeei as terras, sozinho eu comecei a caminhar, mas o Senhor, mesmo sem conhecer a presença de Deus, eu sabia que Ele estava comigo ali. Foi me oferecido na minha adolescência drogas, foi me oferecido prostituição, foi me oferecido vários meios para que eu pudesse preencher o vazio que estava dentro de mim. Mas o Senhor, com as Tuas mãos santas e poderosas, não permitiu para que eu fosse para outro caminho, somente me preservando para que um dia eu pudesse conhecer a graça desse Deus, conhecer a glória desse Senhor, em cuja presença dele eu estou. E passados esses anos, aos 18 anos de idade, eu frequentava um clube da Igreja Batista, lá na cidade de Ravenna, e eu conheci uma moça, por nome de Adriana, que o qual era diferente, e comecei a relacionar, tentei um namoro com ela e tal. Comecei a frequentar a sua casa, tudo, ela falou: você veio a mim através da minha pessoa, mas eu quero te apresentar uma pessoa que vai ser superior a mim, que pode mudar a sua história. Eu posso te dar carinho, mas isso vai passar. Mas eu vou te apresentar uma pessoa que pode mudar a sua vida. E eu achava que eu era só mais um que ia entrar na igreja e sentar no banco e por aí ficar, e nada iria mudar na minha vida. Só que certa feita, aos 18 anos, quando eu conheci essa moça, o Senhor, em um culto de jovem na Igreja do Evangelho Quadrangular, se apresentou para mim em forma singular, diretamente comigo, e começou a me dizer: eu posso mudar a sua história. Eu assisti no momento em que você se sentiu desamparado, eu assisti no momento em que você achou que eu tinha te abandonado, eu te assisti no momento em que você achou que não dava mais jeito para você. E o tempo foi passando, as pessoas que eu achava que podiam um dia estar comigo foi distanciando mais de mim, e eu senti a necessidade de buscar esse Deus, até porque sozinho nós não vamos em lugar nenhum. Eu necessitava de buscar a presença desse Senhor. E eu buscando a Deus, eu orando ao Senhor, o Senhor foi apagando da minha memória quando meu pai me abandonou, o Senhor foi apagando da minha memória quando eu
critiquei muitos médicos por não ter tentado salvar a vida da minha mãe. O Senhor foi pagando a minha memória quando eu tinha que retirar o alimento da minha vida, o meu sustento, através de uma lata de lixo, através de uma marmitex azeda, que era a minha alimentação do dia. O Senhor foi pagando a minha memória quando eu fui morar de favor na casa de uma tia minha, que simplesmente quis só me usar e nada mais do que isso, para poder trabalhar, tentar ganhar algo, algum dinheiro, para poder ela usufruir disso. E eu andava perambulando pela rua, igual mendigo, cheirava mal, alguns familiares distanciaram de mim, mas na minha sede de buscar a Cristo, na minha vontade de servir a Deus, o Senhor foi se apresentando para mim gradativamente e eu fui aproximando da presença de Deus. Eu buscava e Ele se aproximava de mim, eu fui me envolvendo e com o passar dos anos, com o passar do tempo, no ano 2000, no dia 28 de maio, tive a oportunidade de passar pelas águas. Ali foi sepultado um velho homem e nasceu uma nova criatura. Uma criatura que Deus fez promessas, uma criatura que Deus falou que ia mudar a história. E hoje, para a glória do Deus que fez os céus e também a terra, através dessa oportunidade, eu falo que hoje eu sou uma pessoa bem-sucedida, onde que eu vivo. O Senhor me deu um lar, eu perdi uma mãe, mas o Senhor me deu uma esposa maravilhosa. O Senhor me deu algo tremendo. E eu me lembro que nesse relacionamento, quando eu encontrei com a minha esposa, a gente conversava no nosso namoro, na sala, sem perspectivas, somente sonhando, mas não tinha algo para realizar nosso sonho. E nós falávamos sempre em ter uma criança, em ter um lar para morar, em ter uma casa abençoada. E nós orarmos a Deus, a nossa ação era orar. E a reação de Deus era acrescentar aquilo que nós sonhávamos. E eu lembro que, em determinado momento da nossa conversa, eu falei, o meu sonho é ser pai, eu quero ter uma criança. Eu quero ser pai de uma menina. E eu projetei a minha filha. Só que quando nós casamos, eu casei com 20 anos de idade, eu não tinha assim uma profissão direito, até porque eu não tive uma base familiar, como eu disse anteriormente. E casei ganhando um salário mínimo, entendeu? Então tudo que eu fazia era somente para a casa, para comer, nada mais que isso. Fui morar de favor no fundo da casa da minha sogra, mas eu sonhava com essa criança. Mas eu tinha os pés no chão, eu falava a Deus, no momento certo o Senhor vai agir, o Senhor vai me abençoar. Eu buscando o Senhor, acreditando nas promessas dEle, eu me lembro que, certa feita, Deus, Ele falou comigo, em breve tu vai abraçar sua filha no colo. Só que nesse momento, quando o Senhor falou isso comigo, a minha esposa começou a sentir algumas dores estranhas, começou a sentir algum mal-estar, eu até achei que era uma criança. E para minha surpresa, quando ela foi levada ao hospital, dentro do seu útero ali, os médicos descobriram que ela tinha um cisto no ovário e precisava ser arrancado urgentemente. E eu falava a Deus, se o Senhor permitir que esse cisto seja arrancado, amém. Mas pelo que o médico tinha me falado, parte do seu ovário, parte do seu útero ia ser contaminada, ia ser diagnosticada uma enfermidade ali. E o médico falou comigo, não demora muito para você ser pai, toma essa decisão rápida, porque se você demorar, com o passar dos anos, já não vai mais ter jeito. E eu falei, o Senhor fez medicina, o Senhor está declarando isso para mim, eu acredito nas suas palavras. Só acredito num Deus que está acima de você. E Ele me fez a promessa. Aí Ele falou comigo, então considere a parte que você crê. Eu estou dando diagnóstico. Se você demorar, isso não vai acontecer. Passados os anos, eu falei, Deus, isso só vai acontecer se o Senhor permitir, mas acrescenta algo na minha vida. Eu moro num lugar que é de favor. Eu não quero isso para mim, eu quero que o Senhor mude toda a minha história, o Senhor prometeu. E a minha filha, eu não quero que ela esteja em algo de favor, eu quero que esteja em algo da sua provisão. O Senhor vai me dar minha casa, o Senhor vai mudar a minha história. E os anos foi passando, Deus foi pedindo para mim buscar a presença dEle, para mim se entregar de corpo e alma para Ele. Eu fui buscando, acreditando na promessa. Aquela enfermidade, ela estava lá, eu sabia que ela estava lá, e eu fui orando, busquei nos momentos de aflição da minha esposa, nós íamos os médicos falavam, daqui um dia vai ter que operar, você vai decidir ter filho ou não. E o tempo foi passando e aquela enfermidade ela foi se complicando um pouco mais. E o médico falou, se você não tiver agora, não tem como dois corpos ocupar o mesmo espaço. Tem um ovário, tem um cisto no ovário, já está crescendo. A criança vai ser meio que comprometida. Eu falei, não, vou esperar no tempo do Senhor. Deus não mandou ser pai agora, vou esperar, vou acreditar nessa promessa. E o tempo foi passando e a minha esposa teve que retirar o ovário.
Foi uma situação difícil para mim, foi um momento crucial da minha vida. E algumas pessoas da família sabiam da nossa vida e ela sempre cuidou de criança, sempre dava aula na educação infantil. E em alguns momentos as pessoas diziam assim: você abraça a criança dos outros, você cuida dos filhos dos outros, mas até hoje eu não vi você cuidar da sua filha. Será que você não pode ser mãe? E nós guardava aquele algo com a gente, não contava para os outros, mas o Senhor sabia do nosso desejo. E com os anos foi passando, o tempo foi passando, e um dia o Senhor falou comigo da seguinte forma: meu filho, este ano eu te darei uma criança. E este ano foi o ano de 2012. Eu me lembro que no mês de janeiro, ela teve que voltar ao ginecologista, sentiu mal, e quando ela foi lá, o médico falou assim: eu vejo aqui em alguns exames anteriores que você teve que tirar o ovário, o que você está querendo é quase que impossível, tem 1% de chance. Meu Deus, esse 1% o Senhor vai agir. E o tempo foi passando ali e tal, nós tentávamos algumas vezes, e na outra vez que ela passou mal, eu falei: Deus, esse mal que ela passou, o Senhor está escrevendo algo aí, esse mal se chama milagre, eu tenho que voltar ao médico, esse mal se chama milagre. E quando eu cheguei no médico, o médico pediu para que ela fizesse alguns exames, fizesse alguns check-up, e ele me deu uma resposta ao qual eu esperava há anos: moço, se alegre o seu coração, o seu milagre chegou, a sua esposa está grávida. E no ventre dela tem uma criança ali. Eu creio que vai nascer saudável. E eu falei: Deus, essa criança eu quero que venha debaixo da promessa. Eu creio que essa criança vai vir aquilo que eu sempre sonhei para a minha vida. E eu creio que seja aquela menina, Senhor, para marcar minha história, para marcar minha geração. Moço, a sua esposa está grávida de uma menina. E eu me alegrei, porque era um milagre. Só podia acontecer com milagre, nada mais do que milagre. E para a glória de Deus, hoje a minha Adriele tem 2 anos e 6 meses, está correndo para um lado e para o outro. E eu pauto ela correndo para um lado e para o outro, porque quando o primeiro médico que consultou minha esposa disse se ela fosse engravidar, ia vir com sequela. A única sequela que ela veio é com a marca da promessa. É uma menina sadia, uma menina abençoada, uma menina sarada, uma menina que daqui uns dias vai estar profetizando para as nações, na casa de Deus. Então, o que eu quero dizer com todas essas palavras que eu estou dizendo aqui nesse momento, da seguinte forma: Deus, ele pode mudar a história. Deus, ele pode mudar a vida. Deus, ele pode pegar alguém que estava no meio do calabouço, no fundo do poço, e pode fazer sentar no meio dos príncipes. Deus, ele pode fazer com que aquelas pessoas no meio da nossa parentela, que o dia apontava o dedo para nós dizendo: você não vai conseguir, você não é capaz, sente na roda junto conosco e começa a aplaudir de pé a nossa vitória. Assim que Deus fez na minha vida, assim que Deus tem feito nos meus dias, assim que o Senhor tem abençoado a minha casa, a minha família. O meu pai, que quando eu tinha 12 anos me rejeitou, hoje ele é um servo de Deus através da minha vida. A casa dele, que antes era difícil entrar com a sua outra esposa, hoje eles procuram a minha pessoa para sentar à mesa com eles, para poder almoçar em família. A minha tia, que um dia me ridicularizou, somente me usou para que eu pudesse ser uma pessoa que pudesse granjear bens materiais para ela, hoje ela faz questão de eu estar próximo dela. Toda vez que ela tem alguma situação, ela me pede, chorando, me diz: filho, ora para mim. Eu acredito no Deus que está na sua vida. E toda a minha parentela, que um dia foi vitimada pela Umbanda, pelo Candomblé, metade da minha família hoje serve ao Deus Altíssimo, metade da minha família hoje está na presença de Deus por causa do testemunho da minha vida. E hoje eu sou um milagre ambulante, eu sou uma pessoa que vivo pela fé. O meu testemunho é de fé, é de vitória. E hoje eu congrego na Igreja Batista Getsemane. E o detalhe é que as ruas que eu percorro para poder chegar à igreja é a mesma rua que há 15 anos atrás eu andava em porta pedindo almoço para me poder comer, pedindo uma roupa para me poder vestir, pedindo algo para me poder satisfazer o meu desejo material, pedindo algo para me poder pensar em ser alguém. Usava roupas doadas de pessoas que moravam nesse bairro. E hoje, para a glória do Senhor, eu entro honrado. Pela misericórdia de Deus, Deus exaltou a minha vida e mudou a minha história. Amém?